slide. Industrialização, concentração e desconcentração industrial. Sim? Sim. Sim. Maravilha. Olha lá. Bom, pessoal, primeiro que é um tema importantíssimo se a gente for pensar em prova, tá? Pois é um processo que ele acontece ainda hoje, né? Principalmente o processo de desconcentração industrial, que daqui a pouco vocês vão entender melhor. Eu sei que alguns de vocês já fizeram aquela tarefinha que eu pedi, que era o exercício do livro. Vou até pegar meu livro aqui. Né? Vocês devem ter retirado esse livro lá na escola, o volume 2 de Geografia. E na semana passada, eu havia pedido para que vocês fizessem o exercício 6 da página 184. Tá? Então, é a respeito desse assunto que a gente vai falar hoje. Na transmissão anterior, a gente falou um pouquinho sobre a industrialização do Brasil. Bom, então vamos começar. Tá? A pergunta que está lá no livro, que é para você ter respondido no caderno, e pode me enviar ainda, tá? Até a próxima semana. A partir da década de 70, o Brasil passou por um processo de desconcentração da produção industrial. Né? Uma das manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. Cite os motivos do processo de desconcentração industrial que vem ocorrendo no país. Então, quando a gente faz um exercício, galera, é legal anotar algumas coisas. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. É legal a gente destacar algumas coisas, tá? Então, aqui ele está falando da desconcentração da produção industrial. Ou seja, o que isso quer dizer? Que aquilo que era produzido habitualmente em determinado lugar vai ser produzido em outro lugar. Como a gente está falando de indústria, nós estamos falando de produtos industrializados, ou seja, esses produtos vão começar a ser feitos em outras partes. Bom, então antes que alguém fale a resposta, né, a gente precisa comentar algumas coisas. Quando nós falamos sobre revolução industrial, esse processo que aconteceu lá no final do século XVIII, ele começa na Inglaterra, né, que é esse país que eu estou apontando aqui com ponteirinho vermelho, tá? E ele vai se espalhando por alguns países. Mas isso não ocorre de maneira aleatória, né? Ou seja, a industrialização ela vai acontecendo nos países que tinham recursos financeiros, mas que também tinham disponibilidade de matéria-prima, disponibilidade de mão de obra e outros itens que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, quando a gente pensa em países ricos, atualmente, são países ou países desenvolvidos, inclusive, são países que se industrializaram há muito tempo, há 200 anos atrás, ok? E eles mantiveram esse posto de países industrializados durante muito tempo, certo? O Brasil, por exemplo, ele não configura aqui entre os países mais industrializados, o que era chamado até pouco tempo atrás de G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. Vamos lá, vamos abrir para participação. Quais países vocês estão reconhecendo aqui na cor azul que são industrializados? Canadá, Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos. Vamos lá, meninas. Uma parte de Portugal. Portugal está aqui em verde, né? Então ele era industrializado, mas é uma baixa industrialização. Os de verde são baixas? Isso, são industrializados, mas uma concentração menor. Portugal. Os mais industrializados são os que estão em azul. Canadá, Entendi. você disse, Estados Unidos, o que mais? México. México está aqui em cinza. México não faz parte dos mais industrializados, dos que antigamente eram os mais industrializados. Aqui na Europa, vocês conseguem reconhecer algum país? A Inglaterra, que eu disse.
Sim. Nossa, como chama esse país? A França, a Sim, botinha, como chama? Lembra daquela atividade que nós fizemos? Itália. A Itália e outro país muito industrializado do continente europeu. Vamos lá. Esses dias a gente estava relembrando o massacre que eles fizeram com a gente. Ah? Vamos lá, meninas. Rússia? A Não. Rússia é do outro lado. A Rússia não ganhou de 7-1 do Brasil, né? Foi a Alemanha. Alemanha. A Alemanha é esse país aqui que eu estou circulando o ponteirinho vermelho, tá? E lá no Aqui Extremo Oriente, esse arquipélago, terra dos meus antepassados, Japão. o Japão. Ah, sushizinho, por que tem azul aqui no norte do Brasil? É É o território brasileiro. Suriname ou a Guiana Francesa? É a Guiana Francesa. E a Guiana Francesa é como se fosse um estado que ainda pertence à França. França. Território ultramarino. A França tem domínio sobre essa parte aqui da América do Sul. Beleza? Então, esses países, pessoal, para quem está chegando agora, são os países que passaram pela primeira e pela segunda Revolução Industrial, ó, há muito tempo. Só que nesses países começaram a acontecer algumas situações que fizeram com que as empresas, as indústrias, desconcentrassem a produção, ou seja, fossem produzir em outros países. Agora sim, esse mapa vai destacar, por exemplo, Christian, o México, que você acabou de dizer. Quais outros países aqui vocês estão conseguindo reconhecer O como Brasil, África do Sul, África do Sul, a China, a China, a Turquia, ali seria a Nova Zelândia? a Nova Zelândia, é esse país aqui, tá? Que tá Nossa, passando. mostrei. Estão vendo o ponteiro, né, Christian? Sim. Tá. A Nova Zelândia é esse país aqui que tem uma industrialização. As Coreia, Deveria estar a Coreia do Sul, né? Não sei porque nesse mapa não está destacado. Talvez seja pela quantidade de indústrias, mas mesmo assim a Coreia deveria estar aqui. A Índia, as Filipinas, né? Então, os países, alguns países do continente asiático, o Brasil, a África do Sul e o México, aparecem com países de industrialização recente. E aí, na nossa história, parte da indústria é indústria nacional, ou seja, quem criou foram brasileiros ou foram imigrantes que estavam aqui com capital próprio, empreenderam. Né? Um exemplo lá é o Matarazzo, que eu sugeri que vocês assistissem aquele documentário no History Channel sobre os grandes empresários no Brasil lá no início do século XX. Então, existem essas situações, mas também existem as empresas que se instalaram no Brasil, né? As transnacionais. Um exemplo, a Ford. A Ford é uma empresa que surge lá nos Estados Unidos, só que ela vai instalando filiais para produzir carros em outros países. Quais países? México, Brasil, na China, na África do Sul. Agora a questão é, por quê? Por que que a Ford, além de produzir lá nos Estados Unidos, ela começa a instalar fábricas em outros países do mundo? Pode falar. Busca por mão de obra barata, né? Ou seja, ela quer trabalhadores que cobrem menos pela hora de trabalho do que os seus trabalhadores lá nos Estados Unidos. Por qual motivo? Ampliar o lucro, né? Ou seja, fora isso, ela também quer ganhar mais mercados consumidores. Ela quer vender para o público mexicano, para o público brasileiro, para o público chinês.
mas, sobretudo, ela quer produzir gastando menos. Então, a busca por mão de obra barata. Por que eu mostrei os países de industrialização antiga e de industrialização recente? Porque em esfera global, né, esfera mundial, o processo de desconcentração industrial, ele já vinha acontecendo. Muitas empresas que têm a sede no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, começam a produzir em outros lugares do mundo, muitas vezes fechando as suas fábricas nos países de origem. O que fica no país de origem? A administração, ou seja, o gerenciamento de toda essa produção continua lá nos Estados Unidos. O que mais que vai continuar lá? A inovação tecnológica, ou seja, as novas tecnologias que vão surgir para os automóveis são desenvolvidas ali. Outra coisa que continua lá, o design, né? Ou seja, os novos modelos que vão ser criados, eles são pensados na sede, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha. Só que a produção, ou seja, fazer aquela matéria-prima se transformar um carro, passa a ser distribuída por outros lugares do mundo. Então, isso aconteceu em esfera global. E isso também vai acontecer em esfera nacional, ou seja, dentro do território brasileiro. Aí, ó, essa imagem eu tinha até colocado em um das atividades que vocês já fizeram, né? A nova divisão internacional do trabalho durante a globalização. Então, países desenvolvidos de um lado, países subdesenvolvidos industrializados de outro, caso do Brasil. Então, o que ficou lá nos países desenvolvidos? O que eles mandam para a gente? Os produtos com tecnologia superior, a própria tecnologia e os investimentos, né? Aí a gente produz aqui no território nacional e o que a gente manda para lá? Além da matéria-prima, que a gente continua exportando, soja, carne, açúcar, minério de ferro, nós vamos enviar para eles os produtos industriais. Ou seja, o carro que foi fabricado aqui, ele vai ser vendido lá nos Estados Unidos, ou vai ser vendido lá na Alemanha, né? Isso também falando de outros países que se industrializaram recentemente. Beleza? Além disso, a gente paga os juros dos empréstimos que eles nos concedem. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Um exemplo, que eu não sei se eu não me recordo se eu dei na aula anterior, é o smartphone lá, o telefone da Apple. Ele é pensado na Califórnia, nos Estados Unidos, na sede da Apple. Mas onde acontece a grande parte da produção do telefone? Onde que ele é montado? Onde que uma pecinha é encaixada na outra? Em qual país? Na China. Na China, isso mesmo, Tainá. Então, esse é um exemplo da desconcentração industrial, certo? Então, as indústrias, elas surgiam, elas se concentravam em algumas porções onde havia o quê? Capital, ou seja, investimento para ser feito, mão de obra barata e abundante, ou seja, gente disponível para trabalhar. Isso em países da Europa, nos Estados Unidos, no Japão, isso aconteceu lá no século XIX. Quem não foi absorvido pela indústria naqueles lugares, não, eu quero continuar trabalhando na agricultura. Mas não tem espaço para você na agricultura aqui. Essa galera veio e migrou para lugares como o Brasil. São os nossos antepassados que vieram aí colher café nas fazendas aqui no interior de São Paulo. Beleza? Mercado consumidor, ou seja, gente disponível para comprar. O Brasil vai demorar para formar o mercado consumidor, porque a gente mantém a escravidão durante muito tempo. E precisa ter uma infraestrutura de transporte de energia, ou seja, a indústria, para que ela funcione, ou ela precisa de carvão mineral, ou ela precisa de derivado do petróleo, ou ela precisa de energia elétrica, e ela, tanto para receber matéria-prima, quanto para escoar seus produtos,
ela precisa de meios de transporte. Ah, galera, quem tiver sem microfone ou com alguma coisa aí, dá para escrever aqui no chat que eu consigo ler, tá? Quem quiser fazer alguma intervenção. Então, esses fatores foram os fatores tradicionais que fizeram com que as indústrias fossem se concentrando em alguns pontos. No Brasil, onde que isso aconteceu? Qual é o lugar onde a indústria vai se concentrar? Qual o lugar do Brasil em que a gente vai ter investimento disponível, mão de obra abundante e barata, mercado consumidor e a gente vai ter infraestrutura de energia e transporte? Pode arriscar, Tainá. O Christian escreveu aqui. No estado de São Paulo, né? São Paulo ainda é o estado mais industrializado. Mas dentro do estado de São Paulo, por exemplo, estamos no estado de São Paulo. A nossa região é uma região de industrialização recente. Onde que a indústria aqui no estado de São Paulo floresce? Onde que ela se concentra? Onde a gente anda, tropeça, a gente cai numa indústria. Gi, Jéssica, Ana, tô gostando de ver, pessoal do segundo H. E aí, galera? Onde aqui no estado de São Paulo há uma grande concentração de indústrias? No interior, não, na metrópole, né? Especialmente ali na região metropolitana de São Paulo, a capital, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Guarulhos, Osasco. Não sei se vocês conhecem aquela região, a região da capital, é a região onde a concentração de indústrias é muito grande, ok? Então, ali, esses fatores tradicionais estimularam a presença da indústria. Só que hoje, galera, a nova indústria, a indústria da terceira revolução industrial, ela não quer apenas esses itens. Né? Tipo, quando a gente fala lá da Apple, ou quando a gente fala do Facebook, do Google, mas eles não são indústrias propriamente dito. Realmente, não são indústrias. Mas eles estão gerando novas tecnologias que estão relacionadas a novos produtos industrializados. Né? Onde que essa galera se concentra? Onde há mão de obra qualificada, ou seja, gente que tem ensino superior, né? Que não necessariamente é uma mão de obra barata, né? Pelo contrário. Há centros de pesquisa e desenvolvimento. No Brasil, quem faz pesquisa científica? As empresas. Nessa situação de pandemia, de coronavírus, quem que está buscando desenvolver vacinas, pesquisando sobre formas da gente ficar imune ao vírus? Que instituições? Que eu tenho certeza que para vocês sete que estão, vocês nove que estão me assistindo, essa instituição está muito próxima. Em breve vocês vão estar lá. Onde? Nas universidades, né? A universidade pública no Brasil são os centros de pesquisa e desenvolvimento. Né? Boa parte do que é inventado no Brasil é inventado com investimento público. Em outros países, como nos Estados Unidos, há uma participação maior da iniciativa privada. Tá? Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa cultura de inovação por parte das empresas. E esses lugares precisam de infraestrutura de transporte e de, infraestrutura de comunicação, especialmente. Ou seja, o iPhone 1000 que está sendo desenvolvido lá na Califórnia, ele não vai, o projeto não vai de navio para ser produzido na China. O projeto ele vai ser enviado pela internet. Lá na China, os caras vão receber, falar, então é assim que vai ser o novo iPhone, e aí eles vão começar a produção, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então, ó, esse mapa, ele representa bem as regiões onde
há maior concentração industrial, né? Ou seja, são as áreas onde a industrialização aconteceu há algum tempo, especialmente a região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, capitais como Belo Horizonte. Só que no Brasil aconteceu um negócio interessante. A nossa desconcentração, ela é concentrada. Tipo, as novas regiões industriais, elas não são muito distantes. Quando se olha para os Estados Unidos, o Nordeste dos Estados Unidos é super industrializado. A desconcentração que ocorreu lá levou a indústria de tecnologia para o sul do país, ou seja, do outro lado. No Brasil, as indústrias elas começaram a vir para o interior, tipo a região de Ribeirão Preto, a região de Campinas, a região de Sorocaba, partes ali de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, foram lá para Manaus. O lugar mais distante que a indústria acabou sendo levada no Brasil foi para Manaus. Né? Você deve ter alguma coisa aí que foi feita na Zona Franca de Manaus. E aí vem a pergunta da aula, né? Que eu quero saber as respostas de vocês. O que promoveu a desconcentração industrial no Brasil? Quais foram os motivos? Não, lá em Manaus não tem só borracha não, viu, Christian? Manaus se desenvolveu graças ao ciclo da borracha, mas você que gosta aí de moto, que você é muito vida louca, as motocicletas da marca Honda, elas são fabricadas lá em Manaus. Mas o que Manaus oferece de vantagem? Manaus oferece, vamos voltar aqui, investimento. O pessoal lá em Manaus é rico. A Honda surgiu em Manaus. Em Manaus você tem mercado consumidor grande. Você tem uma infraestrutura muito boa em Manaus. Por que a indústria, como a fábrica da Honda, foi levada lá para Manaus? Alguém pode tentar arriscar uma explicação? Olha, eu sei, a Bianca fez atividade. E aí, Bianca? O que faz as indústrias se instalarem em outros lugares aqui no Brasil? Tem mão de obra barata, né? Mas principalmente, ó, a Raíssa está falando sobre mão de obra barata, a Gi, a Bianca, o Cris, mas além de tudo, por exemplo, no caso de Manaus, foi a busca por incentivo governamental. O próprio governo falou: olha, quem se instalar em Manaus vai ganhar terreno, vai ganhar desconto em impostos de importação, enfim. Se criou de maneira artificial vantagens para a indústria se instalar em Manaus, mas mesmo assim é muito longe. Por isso, aquelas empresas que não foram para a região metropolitana de Manaus para produzir, elas foram para outras regiões do Brasil que ofereciam algum incentivo. Muito bom, pessoal. Mas a principal razão é a mão de obra mais barata também. Aí, tipo, tem diferença o valor da mão de obra de alguém que trabalha lá em São Bernardo do Campo na indústria e o valor da mão de obra de alguém que trabalha lá em Salvador na indústria? Por que o valor da mão de obra é diferente? O que faz a mão de obra ficar mais cara? Qualificação? Tá, mas se for para exercer a mesma função, às vezes lá tem dois operários que têm a mesma, eles fizeram um Senai, o mesmo curso, né? Mas um está em São Paulo, o outro está lá em Salvador. E o valor pago pelo trabalho deles vai ser diferente.
Tipo, se vocês já estivessem trabalhando, quisessem ganhar mais, como é que vocês iam pedir um aumento? Primeiro, acho que vocês iriam identificar que o trabalho, o salário que vocês ganham é baixo, né? O que a gente faz quando a gente ganha um salário baixo, que mal dá para sobreviver? Não? Vamos seguir aqui, ó. Então, só para você entender, tipo, em São Paulo, por que muita indústria não se instala em São Paulo mais ou está vazando de São Paulo? Um dos problemas é a falta de fluidez na rede de transporte, ou seja, imagina, uma indústria precisa receber matéria-prima e precisa despachar mercadoria. Quanto tempo se perde para se percorrer uma distância pequena dentro de São Paulo? Muito tempo. Então, muita indústria vai buscar maior mobilidade, Christian. Vai buscar espaços ali, tipo, aqui no interior de São Paulo, a fluidez do trânsito é muito melhor do que a fluidez do trânsito lá em São Paulo. Ou outro exemplo, até na nossa região, ali em Ribeirão Preto, né? Gente que pega o busão, pega a van. Ali no centro havia a fábrica da Antártica, vocês sabem disso, né? A fábrica de cerveja. Mas ela foi fechada. Um dos motivos pelo fechamento ali da produção de cerveja, refrigerante no centro de Ribeirão Preto é justamente a falta de mobilidade. Você que já pegou o ônibus lá na rodoviária para voltar para Jardinópolis, aquele trânsito ali no cruzamento da como é que é? Francisco Junqueira com a avenida que passa em frente à rodoviária, esqueci o nome. Mas aquela avenida ela fica congestionada. Isso porque não tem mais indústria. Imagina se a indústria funcionasse ali ainda. Caminhão carregando bebida para lá e para cá, mais ônibus, mais automóveis. A fluidez não ia acontecer. Então, as indústrias hoje, elas buscam espaços onde o trânsito ocorra de maneira melhor. Por isso que um dos espaços que são evitados é a região metropolitana de São Paulo. Além disso, o custo dos terrenos para novas instalações vai ser mais alto. O preço do metro quadrado em São Paulo é bem maior do que o preço do metro quadrado aqui no interior. E essa galera aqui com a mão levantada? O que eles estão? No show da Ivete Sangalo? O que vocês imaginam e que tem a ver com uma desvantagem dessas áreas densamente industrializadas? Vai, meninas! Ana Lu, Jé, Tainá. Deixa eu ver quem mais está aqui na sala. Gipe Goraro, Raíssa. E aí, turminha? O que esse bando de homem tá com a mão levantada? Tá assistindo, sei lá, uma luta de MMA? Hein? Estão protestando, fazendo greve, paralisando, né? Então, galera, outra coisa que gerou uma desvantagem, Gi e Raíssa, foi justamente essas mobilizações, né, dos trabalhadores nessas regiões muito industrializadas. Esses caras, as indústrias surgiram ali porque a mão de obra era barata. Mas vai chegando um momento que a mão de obra vai percebendo, opa, o tanto que eu trabalho, o tanto que eu ganho não paga minhas despesas. E aí eles vão se mobilizando, fundando sindicato, reivindicando melhores salários, e aí os patrões acabam cedendo muitas vezes, senão a produção industrial para. Só que isso vai aumentando o valor da mão de obra. Se aumenta o valor da mão de obra, o lucro do empregador diminui.
Então, o que muitos empresários fazem hoje? Fecham as fábricas em lugares que a mão de obra é mais cara e vão se instalar em outros países. Isso serve para o Brasil, mas isso também serve para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Japão. Isso aconteceu em praticamente toda a região que se industrializou há muito tempo. Beleza? Então, a busca por mão de obra mais barata. E aí, para encerrar a nossa aula, tem aqui uma notícia do início do ano passado, né? A fábrica da Ford, que era uma das mais antigas do país, né? Estava encerrando a sua produção em São Bernardo do Campo, justamente porque ela vai buscar melhores condições em outros lugares. Certo, pessoal? Então, a desconcentração industrial é isso. Eu vou só parar de gravar a aula para que vocês fiquem mais à vontade para participar.